Olá, pessoal. Eu me chamo Mara Borges Suto e eu estou aqui representando a pasta do Sim Pode Ouvir para executivas. Executivas, mulheres, não necessariamente executivas, mulheres, mães, empresárias, empreendedoras. E eu recebi essa missão do nosso presidente, Boris Baer, e agradeço, né? Gratidão, Boris, pela confiança, de levar para vocês, mulheres, através dessa pasta, todas as informações do nosso mundo, do nosso universo, né? E eu falo em mulheres, mas eu vou ficar muito feliz, porque os homens, se assistirem, também vão poder levar isso para suas mulheres e chamá-las para assistir, não é? É isso. Aqui é o Sim Pode Ouvir, nosso primeiro episódio. E eu trouxe aqui uma pessoa extremamente especial. Essa pessoa é uma corretora de seguros e, fugindo até do cenário atual que a gente tem hoje dentro do universo de seguros da corretagem, ela é uma jovem de 30 anos, e ela veio aqui para falar sobre a história dela, como ela conseguiu, quando ela começou, os projetos, e o objetivo é inspirar. Então, indiferente da sua idade, indiferente até da sua profissão, porque nosso Sim Pode Ouvir, nosso podcast vai atingir todas as mulheres, todos os lugares. A Fê vai trazer para a gente uma história inspiradora. Então é isso. Fica com a gente. Fê, gente, o nome dela é uma missão. Vamos lá. Fernanda veio do Paraná aqui para São Paulo. Eu já vou deixar ela se apresentar, tá? Paraná para São Paulo. O nome dela é Fernanda Salkzin. Olha esse nome, chiquérrimo. Da Salkzin Prev, corretora de seguros. Pasmem, ela tem 30 aninhos e já está na frente dessa corretora com vários projetos. Fê, posso, né? Eu vou falar Fernanda. Fê, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, por ser a primeira da série de podcasts que a gente vai fazer. Muito obrigada mesmo. E antes de você falar qualquer coisa da sua história, eu já conheço, por isso que eu te trouxe aqui, e eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você. É só isso. E aí você começa, fala, Fê, fala um pouquinho. Fala, acho que o principal que o pessoal quer ouvir, como que uma moça linda, maravilhosa, 30 anos, começou no seguro. Que você seja inspiração do que você vai trazer para muitos e muitos jovens, porque a gente precisa de jovens nessa área. Primeiramente, muito obrigada, que alegria estar aqui, que honra e privilégio. Nosso encontro, né, Mara? Para quem não sabe, nosso encontro foi muito por acaso, e desde o Verdade. primeiro dia que a gente se conheceu, já nos grudamos, Sim. nos identificamos muito, e é um prazer, uma honra, obrigada por confiar em mim, abrir aqui esse podcast tão especial para você que eu sei, né, uma Muito. conquista. Então, muito obrigada mesmo. Bom, sou Fernanda Salkzin, é um pouco difícil mesmo. Ela treinou muito Treinei, antes, gente, horas aqui. treinou muito para falar certo. É um sobrenome ucraniano, então lá no Paraná, né, a gente tem muito das colonização dos europeus e o meu sobrenome veio de lá, da Ucrânia. Bom, 30 anos, quando você me fala ali 30 anos, a gente até tava batendo um papo aqui antes, né? Meu Deus, já cheguei aos 30, a gente até se acostuma. Então, eu trintei esse ano. Eu digo que está sendo a melhor fase da minha vida. E eu vou contar um pouquinho o porquê. Mas, como é que eu comecei no seguro, né? Você me perguntou. Vamos lá, então. Eu nasci praticamente nos seguros. Minha mãe, Andréa Salkzin, ela era corretora de seguros e se iniciou daí deixa eu lembrar qual ano, 1999. E foi nesse mesmo ano que ela abriu o CNPJ da Salks Imprev. Então, a Salks Imprev existe há 23 anos já. Ali nos anos 2000 começou. E eu cresci
porque ela teve a corretora, ao mesmo tempo ela foi criando outro escritório que é, opa, bati aqui, a transportadora. E quando eu lembro, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, não, mais novinha, uns 7 anos, quando ela estava dentro de uma seguradora em específico, ela me levava sábado de manhã. Fernanda, vem me ajudar a organizar as pastas de A a Z. Olha só. E eu, ai, mãe, né? Mas era a estratégia dela para não me deixar sozinha em casa. E ela me dava lá R$ 5, R$ 2, né? Imagina porque tinha 8 anos, era muito dinheiro. E aí fui crescendo no universo do escritório dela, sempre vendo minha mãe trabalhar muito, crescendo, num ramo totalmente masculino, pela Verdade. transportadora. Ela conheceu o seguro de transportes por conta dos seguros. Ela começou dentro do banco e ela foi expandindo. E aos poucos ela foi me trazendo e eu convivendo com aquilo tudo. Com 14 anos de idade, ela falou: Filha, tô precisando de alguém aqui no meu financeiro. 14. Olha só. Então era fevereiro de 2008. Eu ia fazer 15 anos em abril. O meu irmão trabalhava com ela, então, só que ele passou medicina federal. Falou: Ó, teu irmão vai ter que estudar e eu preciso de alguém para me ajudar aqui no Contas a Pagar. Eu não vou, eu não quero. Meus amigos, ninguém Claro, né? trabalha. 14 anos. Como assim? Óbvio. Todo mundo saía da escola, sei lá, ia fazer qualquer coisa. Imagina, ensino médio ainda. E ela falou assim: não, você, Fernanda, não quero nem saber, Tem que aprender. eu quero você aqui. Ela não me dava opção. E aquariana. Tem isso também, porque eu ia amar as arianas aqui. Ariana, olha, gente, Ares e Ares. As arianas e ela aquariana, super pra frente, com uma visão lá no futuro já. E eu lembro que o nosso escritório hoje é dentro do Ceasa Paraná, ainda continua lá, Continua no mesmo lugar. no mesmo lugar. Show. E era muito longe da minha escola. Eu falei: nossa, tem que pegar 2, 3 ônibus. Eu levava 1 hora e meia para chegar. Mas, quando eu entrei no escritório da minha mãe, na parte financeira, eu não sabia nada de nada, não sabia extrato. E aquela época era outra, né? Vocês que estão vendo hoje, internet bank, todas essas coisas tecnológicas. Nada disso, gente. Nada, há 16 anos O melhor atrás. é ela falando que é um... Gente, tem que... Isso é uma humilhação. Fazer o quê, né? época. Lógico. Mas enfim, a tecnologia deu uma guinada muito rápida, né, Fê? Muito. rápida. E a minha geração pegou toda essa transição, né? Pegou. Por mais que a sua geração também, obviamente, mas a gente pegou a transição mesmo. Verdade. Então, quando o mais pequeno tinha lá, não tinha celular, de repente veio o celular, Apareceu muito a internet rápido. discada, e veio a DSL, veio o Wi-Fi. Então, Uau. a gente pegou muito isso. E nessa parte do financeiro lá, eu também vi as Era coisas uma muito. E depois foi evoluindo tudo. Então, eu não sabia tirar um extrato bancário, não sabia nada de nada. Fiquei lá por 4 anos, passei na faculdade particular. Falei: mãe, Tô indo. lascou, né? Preciso pagar a faculdade. E ela: ótimo, preciso do financeiro. Eu falei: não, não volto. Não volto. E enquanto isso, a transportadora e a corretora trabalhando ali no mesmo espaço, empresas independentes, mas ela cuidando das duas. Falei: não vou voltar pro financeiro, não vou. Eu sou comunicadora, eu sou relações públicas. Não vou de jeito nenhum. Voltei. Voltei porque, né, tinha que pagar a faculdade, não tinha o que fazer. Isso aí, E eu não sei nem como que eu pagava a faculdade, porque o que eu ganhava era menos da mensalidade, mas A mãe, né? a gente dava uns jeitinhos ali, né? Fazer um acordo com a facu. Não sei, multiplicava meu dinheiro. Isso foi bom do Contas a Pagar. E aí que ela falava pra mim: filha, aprenda comigo o seguro. Mãe, não quero saber. Porque eu era do interno. Então eu via as correrias acontecendo, mas eu não fazia ideia o que era um seguro de vida. Mal e mal fazia ideia o que era um automóvel. Então eu vivia o interno da empresa. Entendi. E por ser empresa familiar, então eu via muito os problemas ali de frente a frente. Porque ele levava para casa, a gente trabalhava junto. Então eu quis me afastar um pouco, né? Então, mas acabei voltando para o financeiro. E não quis aprender dos seguros. Pois bem, quando isso eu voltei, então fiquei o primeiro e o segundo ano da faculdade lá com ela. No terceiro ano de faculdade, eu fiz tanta entrevista escondida para fazer meu estágio. Olha só, querendo mas fugir do seguro, né? tanto. E eu só levando não. Não. Falei: Deus, eu preciso de um estágio, eu tô indo pro terceiro ano de faculdade, de relações públicas, comunicação. Mãe, preciso sair.
Fernanda, não dá, a gente tá num momento de crise na empresa, você é em quem eu confio, as contas, não dá. Eu falei, mãe, eu Preciso. preciso sair. Não que eu não gosto daqui, mas não era o que eu amava e foi pro meu aprendizado quando mais nova, mas eu precisava ter experiência, né, na profissão que eu escolhi. Isso é muito comum acontecer com filhos de corretores de seguros. Mas enfim, continua essa história aí. Depois Que até. o bom filho é a casa toda. Vamos lá. Pois é. E aí, quando ela me deu o sim dela, deu 15 dias, consegui um estágio. Pois bem, fiz meus estágios na área de comunicação, produção de eventos, amava. Eu lembro que eu fui para a escola de criatividade, até mudou tanto a minha vida que eu tenho a logo deles tatuado. E minha mãe brincava, poxa filha, eu te ensinei tão bonitinho, tu usar terninho, blazerzinho, porque eu ia toda hora nos bancos, né, a gente tinha que estar muito bem apresentado. E eu fui lá para a escola de criatividade, que era uma escola de treinamentos. Só que era outra coisa, outro universo. Alternativo. Era criatividade, inovação, moletom, tênis. Eu ia trabalhar lá, filha, tão bonitinha. Você falei, mas mãe, é o ambiente. É verdade. E tá tudo bem, né? Então, quando eu entrei na escola, que foi em 2014, um ano antes, bem específico, um ano antes, quando eu consegui meu primeiro estágio antes de entrar na escola de criatividade, um belo dia, ela escreveu um bilhete na geladeira de casa, reunião 8 horas. Mãe falando em reunião, socorro. Ela nunca tinha feito aquilo. Ixi. E a minha intuição, já que aqui é a pasta de mulheres, Intuição. prestem atenção na intuição de vocês. Que até acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas nós temos umas anteninhas mais ligadas e às vezes a gente não dá bola para ela. É um privilégio, né? A gente tem mesmo. Muito. Não sei se por conta da maternidade, por conta do nosso próprio DNA. Nossa intuição é extremamente apurada. Da A mulher. gente tem que aprender, né, Fer? Tem que Tem. aprender a se ouvir. E eu lembro que aquele dia, quando eu olhei assim, eu gelei. Meu Falei, Deus. Falei, tá acontecendo alguma coisa com a minha mãe. Ela não me contou e não quer me contar. Liguei pra ela, meio-dia, em prantos. Eu não choro. Ariana, a gente se faz, né? A gente se faz, mas Mentira, gente, a gente chora não, muito. hoje em dia, caiu uma folhinha da árvore. Tem uma propaganda da margarina. Hoje em dia eu choro por qualquer coisa porque eu aprendi a chorar. Eu aprendi a deixar as lágrimas virem, coisa que eu não deixava. E aí, liguei pra ela, meio-dia, chorando. Eu falei, sem ela falar um A. Ela só atendeu. Eu falei, você tá doente? Ela, não, filha, tá tudo bem. À noite a gente conversa. Eu falei, você está com câncer. Nossa, Eu juro por Deus. Falei assim, ó. que loucura. E ela, não, filha, tá tudo bem. Eu falei, então tá bom. Deu 8 horas. Reuniu meu pai, meu irmão, ela e eu. Ela não conseguia falar. Aí, ela, num quadrinho, ela só escreveu. Foi bem difícil. O meu irmão já sabia, como meu irmão era médico, né? Acompanhou com ela toda a descoberta. E já era em metástase. Então, Nossa. iniciou pulmão, fígado e intestino. Ela tinha 43 anos na época. E aquilo, pra mim, meu mundo caiu. Meu mundo caiu de duas formas. Uma que me confirmou mesmo que eu sou bem intuitiva, Sim. que eu tava com a antena bem ligada, e outra que a minha mãe era dona de tudo e todos, né? Da empresa, das duas empresas, da casa. Ela era o nosso pilar, a nossa rainha, né? E aí, no primeiro mês, o primeiro deu 3 meses para ela de vida. Nossa. Ela não fumava, não bebia, mas aí até entrando sem querer, já adiantando um pouquinho o assunto da parte da espiritual da coisa, ela era muito workaholic, ela sabia o que estava acontecendo na empresa dela, que estava numa fase de crise, difícil. Tudo é emocional, né? Sim. Tudo é emocional. Então, imagina, ela não bebia, não fumava, não fazia nada. Mas ela estava cuidando de todo mundo. E ela? Abraçando o mundo, né? Abraçando Esqueceu o mundo. dela. Assim como nós, mulheres, tentamos, né? Gente. Todos os dias. Provavelmente foi fazer os exames de forma tardia. Viu uma alteração ali nela mesmo, sentiu estranho. Eu vi que tava tendo uma movimentação em casa de exames, assim, mas não comentei nada. Meu irmão também não queria abrir muito. Aí teve essa situação. Aí vem primeiro o médico, né? 3 meses de vida. Não, como assim, né? E eu não fazia ideia o que era o seguro de vida.
Zero. Loucura. Zero. Passou um tempo, o tratamento dela durou 3 anos e meio, fez pelo SUS. A gente defende muito, porque a gente foi muito bem tratado no Erasto Gettner, que é referência em Curitiba e no Brasil, né, para tratamentos oncológicos. É maravilhoso, assim, não teve, claro, tem todos os seus problemas e Sim, tudo, sim. Mas SUS mas a sem gente tem que comentários. agradecer, porque nos Exatamente. Estados Unidos, hoje, Loucura. você viu que eles estão expulsando pacientes que não pagam a conta do hospital, Absurdo. estão jogando na rua as A pessoas gente e idosos. tem que agradecer a Deus Muito. o sistema único de Apesar, saúde que a gente tem aqui, porque sim, apesar de indiferente tudo. das limitações, é Exato. sensacional. Exato. E aí sua mãe foi atendida pelo SUS. Foi atendida pelo SUS e tudo certo. E aí, em 2016, no Dia das Bruxas, 31 de outubro, não podia ter sido um dia melhor. Eu brinco que a nossa deusa bruxa escolheu essa data para fazer a passagem dela. Vai completar 7 anos agora. Ela foi embora no dia 31? No dia 31 de outubro, no Dia das Bruxas. Então, Dia do creme las brujas, coloquemos ai, ai. a mulher medicina, as mulheres medicina. Exato. Esse ano vai completar 7 anos. E na época, eu fiquei totalmente Perdi. em Nárnia. A gente descobriu em março, de março a agosto, eu saía muito, eu não tava prestando atenção na faculdade, porque foi minha fuga, né? Sim. E eu não conseguia lidar com ela no hospital, por exemplo. Então, dos 3 anos e meio, somente em 2016 que eu que fiz tudo pra ela. Levava em hospital, levava no escritório e tudo mais. Até então, eu não conseguia. Eu conseguia cuidar dela em casa, mas eu não conseguia ir para o hospital. E aonde que vem o seguro nisso tudo, né? Como que eu entrei? Qual foi a mágica, né? Porque você estava fora. Por que teve esse negócio todo? Quando a gente descobriu a doença dela, como eu não entendia do seguro de vida, e mal e mal qualquer outro seguro, mal e mal o automóvel, eu não fazia ideia que existia cobertura de doenças graves. Só o de morte, como todo mundo hoje. Sim, sim. Né? Por isso que nós, corretores de seguros, temos mais do que nunca missão de propagar a importância do seguro de vida, porque ele transforma e salva vidas. E de tudo que ele tem, porque esse conceito do seguro de vida estar atrelado única e especificamente com a morte, pelo amor de Deus. Não, é muito mais. É muito mais. É muito mais. Seguro de vida é vida, é né? vida. Para proteger a sua vida em vida. E é honrar você mesmo, suas histórias, suas conquistas, não somente o outro, mas o teu tempo, o teu valor. É você se olhar com carinho mesmo. E aí, não sabia das doenças graves, quando a gente descobriu, pela crise que estava acontecendo na empresa, e às vezes você confia muito em alguma pessoa, não tem nem como julgar minha mãe nesse momento também, porque pequena empresa, misturava umas contas, né? Ah, financeiro, paga aí pra mim. PJ com PF. Né? Ela até separava, mas volta e meia acontecia, né? Paga isso aqui pra mim e tudo mais, que era um outro financeiro. Esse financeiro da época deixou cancelar. Minha nossa. Não sei se... Minto, não sei se foi o financeiro mesmo, mas eu sei que foi da área financeira ali. Tava cancelado. Tava cancelado. Ai, quando eu descobri isso e eu fui entender o que era o produto, fiquei... Como assim? E agora? O que vai ser? Porque a minha mãe não sei se ela vai sobreviver. Porque do jeito que estava, e a gente avançando e mudando as medicações da quimioterapia, eu, realista ariana que sou, né, já comecei a pensar lá na frente. Falei assim, bom, ela é a empreendedora e empresária da casa. O meu pai sempre contribuiu, também sempre trabalhou, mas eram coisas diferentes, né? E eu lembro que um dia eu liguei pra funcionária dela, da corretora que tava lá na época. Eu falei, viu, como que, né? Como assim seguro de vida? O que é? Como assim cancelou? Fer, a tua mãe tinha uma policy bem boa, inclusive. Nossa. A gente tinha uma brincadeira dentro de casa e eu não entendia bem como meu pai falava, eu tô valendo mais morto que viva. Aí minha mãe brincava, inclusive, de acidente. Se você for morrer natural, eu vou fingir que foi acidental. A gente brincava quanto a isso, mas eu não entendia. Não, eu dava risada, mas o que eles estão falando? O que é isso? Aí eu liguei pra ela e falei, tá, e aí, qual que é a nossa situação? Fer, não tem, cancelou, infelizmente, e foi recentemente, mas a única forma que a gente consegue fazer uma outra apólice, porque ela já estava em metástase, né? Já em doença pré-existente. É uma seguradora X, que ela não pede nada de nada, mas a cobertura é R$40 mil.
Mara, o que que a gente faz com 40 mil Nada. reais? Nada. 10 foi pra mim, 10 foi pro meu irmão, 20 foi pro meu pai. 2 semanas antes da minha mãe falecer, eu e meu pai rodamos Curitiba atrás de um túmulo decente, porque a gente não queria nada feio, nada e nada. Quem escolheu fui eu, embaixo de uma árvore bem linda, que é um jardim lindo e maravilhoso, atrás do Parque Barigui, que é um ponto turístico, um parque bem turístico em Curitiba. Tem um pôr do sol lindo, é uma paz. Só que custa 80 mil reais um túmulo. Meu Deus. A gente tinha 20. E aí, Mas isso é definitivamente um programa, um podcast para falar da importância do seguro de vida. muito. É isso. É isso, Muito. gente. Presta atenção nessa história. E aí, teve essa possibilidade, então, de ter ao menos os 40 mil reais. Sem DG, sem nada. Teve ali o funeral, mal é mal ainda. Uhum. E o meu pai até terminou de pagar, acho que, não sei, 2 anos atrás, alguma coisa assim. Só que aí teve o inventário. Aí tem, que bom que eu e meu irmão já éramos, né, mais de 20 anos, já trabalhava todo mundo, se virando. O meu pai também, mas fez falta ela, né? Então a gente teve que reordenar Nossa, imagina. a vida. Imagina. Nisso, beleza, minha mãe faleceu em 2016 e vou fazer um parênteses aqui bem rapidinho. As pessoas não gostam de falar sobre morte, mas Mas a morte foi um grande presente para mim, de vida, de aprendizado, de viver tudo a cada momento. Não, a gente não precisa esperar alguma coisa acontecer porque para nós, todo último Natal era o último Natal, não sei porque a gente não sabia o reloginho dela, né? sim. Todo último aniversário era o último aniversário. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Hoje, sou muito mais. Não intensa, mas eu dou muito mais valor, As sabe? pequenas coisas. Eu já dava a família. Minha mãe sempre falou muito de família. Então, ela sempre ensinou muito isso pra mim, pro meu irmão. A família é a base de tudo. E, claro, eu era mais nova, querendo outras coisas. Sempre fui muito unida com a família. Minha família se uniu muito mais. Então, falar de morte é a nossa única certeza que tem. Tá tudo bem Com falar certeza. sobre isso. E a gente tem que normalizar. Mas não foi sobre morte que a gente veio falar. Mas eu quis abrir esse parênteses porque muita gente fala: Nossa, Fer, você fica falando sobre a sua mãe. Fala, porque ela é minha inspiração maior. Sim, É por causa sim. dela que eu tô aqui hoje, né? E eu sou muito bem resolvida, graças a Deus. Porque ela me preparou muito bem psicologicamente e espiritualmente quanto a isso, né? Talvez no financeiro ali da pólice faltou. Faltou. Mas não tem problema. A essência maior ela deixou. E aí foi nesse momento que você falou. E aí, agora? Aqui tem uma empresa. E aí, beleza, 2016 e tal. E quem que era a Fernanda, né? Depois da Andrea? Todo mundo olhou pra mim, né? Tive uma pequena projeção ali da Andreinha 2. E, então, eu e meu irmão herdamos a corretora. Sim. E o Guilherme passou a parte dele pra mim. Fer, Toma, sou médico. sou médico, moro aqui em São Paulo hoje. Beijo, Gui, inclusive, obrigado pela hospedagem. Valeu, Gui. Ai. E aí que passou pra mim. E como a mãe se foi, a Suzep dela foi junto. Sim. E o mais incrível da Suzep, de Dona Andréa Salks, né, é que ela foi campeã de vida e previdência em 2005 de uma seguradora. Então pense, ela era muito visionária mesmo, lá em 2005, Sim, com certeza. vendendo muito vida e previdência. Então nada é por acaso nessa vida. A gente aprende que nada é por acaso mesmo e tudo tem seu tempo. A gente tem que aprender a ser paciente e deixar as coisas acontecerem, porque a gente sempre quer estar ali no controle. Mas esquece, Fê. Nada de controle. Né? Nada, não dá vira, pra gente não controlar vira. tudo. É, não isso dá. aí. E eu sempre quis as coisas do meu jeito. É. Mas, a vida ensina, né? Oh, Nossa! E aí, quando a Suzep foi junto, minha tia, que é minha sócia, veio: Fer, você precisa tirar a Suzep? Não quero, esse sonho não é meu, não é porque eu herdei que eu tenho que tocar. Não é melhor fechar porque a gente recebeu um pequeno golpe. Teve isso também, né? Então a gente perdeu bastante cliente da carteira, que já não estava grande, né? Falei: Fran, será que não é melhor fechar, né? Fernanda, como que a gente vai fechar a história da tua mãe? meu Deus, que É a responsabilidade. história da tua mãe, por causa da tua mãe existe a transportadora. Por causa disso, de aquilo outro, né? Nós estamos aqui, porque ela levou toda a família dela para trabalhar com ela, ensinou muita gente, né? Chegou uma época que ela teve 50 funcionários, tudo na raça, indo na cara e na coragem. Mas aí você resolveu assumir. Não, Para de bater no microfone. eu, hein?
completo desastre. Estamos vendo, gente. Ela tá aqui, olha, toda hora É muita ela tá batendo animação. em cima. Muita animação. E aí, em 2019, eu resolvi assumir a empresa e resolvi tirar a SUSEP. Eu tinha um outro negócio de mulheres antes. 2019. 2019. Gente, presta atenção. A corretora A existe pessoa, desde... 4 anos de SUSEP. vai completar 5 agora vai completar 5 Nossa agora. Senhora, não vou nem falar quanto tempo de SUSEP eu tenho. Vou chegar lá. Isso é uma inspiração. Porque os seguros é isso, né? Você ama, você odeia, né, Mara? Eu amo. Ou você se apaixona ou você odeia. Eu Não amo. adianta. Eu sou a maior suspeita quando o assunto é seguros. E hoje já percebo que você também, né? Total. Porque antes eu tava perdida. Era parte de comunicação, era parte de produção de Não evento. O que eu sabia o que gostava era queria. projetos novos. Criei uma outra empresa para mulheres. E era cada coisa para um assunto. Hoje não. Hoje tudo que eu faço é voltado para os meus projetos, para as empresas e para o seguro. Falei, então tá bom, né? Vamos lá então fazer essa tal de SUSEP lá na Escola Nacional de Seguros. E entrei porque a minha tia, que é minha sócia, falou, Fer, vamos dar continuidade. Então tá bom. Cheguei no curso. Fernanda Salks, você conhece a Andrea? Os professores. Falei, conheço, minha mãe. E eu fui, e eles foram, e o primeiro módulo era a Suzepinha, né? Que era Vida e Previdência. Previdência, aham. E quanto mais eles foram falando, eu falei, eu vivi isso, aquilo, outro, cliente e tal, porque eu já estava na corretora, né? Entendi. Mas eu não cheguei chegando, eu cheguei de mansinho, porque tinha uma equipe, não podia falar, ó, pessoal, é Sou a meu. dona. Não, fui mapear o mercado, né? Inclusive, mapeei os 5 horas daqui, os eventos do CQCS, os eventos, o congresso. Então, eu fui mapeando o que estava acontecendo, porque eu vinha de uma área de startup, né? Entendi. De criatividade e inovação. E o nosso mercado, ele está se transformando pós-pandemia. Exatamente. Esse é um dos motivos de você estar aqui. Está se Porque transformando. é trazer uma pessoa jovem Uhum. que já tem esse cenário, né, que a gente tá em transformação no DNA. Isso já é seu. Indiferente de você ter assumido ou não uma corretora, você trazer essa linguagem, né, inclusive com o objetivo de levar isso pros filhos, né? Pra gente falar em sucessão, porque nosso mercado é maravilhoso. Maravilhoso. Então, se você associa isso à jovialidade, o conhecimento tecnológico que vocês já têm no sangue, né? Eu sou meio atrasada até. né? Duvido. Enfim. Então, é realmente levar a importância da sucessão. E como o nosso negócio é maravilhoso, né? Você acabou vindo meio que caindo de paraquedas, mas você começou a descobrir ali num determinado momento que puxa vida. E aí o meu olhar começou a brilhar um pouco mais nas aulas. Porque para mim não era nada difícil aquilo, porque eu já estava no meio. Aquilo, né? Aí eu chegava nas aulas e chegava para Juliane, que é o meu pai lá no escritório, meu braço direito, eu falei assim, Juliane, eu aprendi isso, aquilo, outro, como que é aqui? Não acontece. Eu falei, não, o professor não falou isso. É outro jeito. Então eu debatia com elas, isso foi enriquecendo. Claro. E quando você começa a juntar a tua experiência própria do que aquele produto poderia ter nos beneficiado, eu não tinha conhecimento e quantas pessoas não têm, falei, gente, isso é transformador. Então eu entrei... Missão, né? Radarzinho da missão. Aí começou aos pouquinhos, mas ainda assim eu não via tanta magia. Mas a minha entrada nos seguros foi disso. Então eu herdei a Salks Imprev Corretora de Seguros, nunca quis estar nos seguros, nunca. Minha mãe tentou me levar várias vezes para aprender. Mãe, não quero, esse sonho é seu, não é meu. E entrei em 2019, mapeando o mercado, cuidando ali um pouquinho, e aí vamos para o próximo capítulo. Senão eu entro aqui, engata a primeira e vou. Vou ter que reduzir a marcha da pessoa aqui. Fê. Bom, enfim, é uma história diferente, né? Na realidade, eu costumo dizer para mim, né? As pessoas perguntam, como é que você escolheu o seguro, né? E eu sempre falo, porque eu comecei aos 16 anos, eu sempre falo, não fui eu que escolhi o seguro. Aliás, eu nem sabia o que era. Foi o seguro que me escolheu. Então, eu olhando, assim, ouvindo a sua história, eu acho que foi exatamente o que aconteceu com você, né? Mesmo você tendo sido criada ali dentro desse universo de seguro com a sua mãe, não era uma coisa que ainda estava ali dentro de você, né?
E aí chegou um momento, eu penso assim, se não tivesse que ser esse o seu caminho, não seria. Não seria. Indiferente de você seguir, porque sua mãe, eu acho que não é isso. Não sei o que Eu ia ser acho também. que alguma coisa, né? A gente brinca, né? O bichinho do seguro, né? O bichinho do seguro. Então, num determinado momento, acho que juntou sim essa história, né? Uhum. Essa história que você viveu dentro da sua casa, a história da sua mãe, com esse despertar, né? Da Foi, missão foi. e de entender que aquela sua dor não precisava ser a dor de todos. Não, não precisava. E quando eu entrei em 2019, como eu não podia mexer muito Na na- no- estrutura da da corretora, eu corretora. fui fazer o que eu sei fazer de melhor, me comunicar, Não dá falar, nem para perceber, né, gente? falar. Então eu fui pro Instagram. Tá loucura! Ela mata essa menina. Então eu fui pro Instagram, comecei a mapear, eu vi que eram corretores falando para corretores como vendendo cursos, ou tinha lá as propagandas das seguradoras, mas era algo mais técnico, ou né, algo mais engessado, mas não tinha ninguém falando um corretor para o cliente final. Então eu comecei a me comunicar no Instagram, no meu É, perfil. E o meu foco foi seguro de vida. Por mais que a minha certo. carteira era de automóvel, quando eu peguei, eu sofria muito, porque a gente sabe como que é o ramo do automóvel, ele é um pouco mais complicado, mais Ele é trabalhoso. muito competitivo, né? Na Isso, ele é mais realidade, acho que por competitivo. ser um produto de entrada, Exato. né? O que não deveria, diga-se de passagem, porque eu Uhum, acho que produto de entrada tinha que ser o vida, porque eu sim. acho que as pessoas tinham que focar, né? É muito mais importante eu proteger a minha vida Uhum. do que o meu bem. Não que o bem não tenha que ser protegido, Não. mas essa questão cultural que a gente enfrenta aqui no Brasil, porque até onde eu sei Uhum. fora é uma outra Outra dinâmica, outra realidade. realidade, outra cultura. Mas que, indiferente disso, eu acho que nós, corretores, hoje a gente tem isso como É a missão. nossa missão. A gente tem que abraçar e a gente Uhum. tem que levar essa mensagem. Hoje o Brasil tem pouco conhecimento justamente porque é pouco falado. Sim, Então, cabe a nós, né, os responsáveis essa por essa é nossa missão. intermediação cliente seguradora, mostrar quais são os benefícios e como que essa ferramenta maravilhosa pode transformar o seu planejamento financeiro. Exatamente. Então, eu comecei assim com o seguro de vida. E fui com essa Legal. missão, falar, pessoal, doenças graves. E aos pouquinhos as pessoas foram conhecendo. Então, comecei assim lá em 2019. E aí, de E repente, agora aí? o foco, homens, eu sei que vocês estão assistindo, mas nesse momento a Fê vai trazer para gente a história dela com uma ideia que ela teve, uma coisa sensacional para mulheres. E aí, quem surgiu? E aí, pandemia, antes um pouquinho. Veio pandemia, trouxeram muito. A pandemia, ela trouxe muitos dados relevantes sobre as mulheres, né, durante a pandemia e o pós. Que mais de 1 milhão de empreendedoras perderam suas empresas, tiveram que ficar em casa para cuidar de crianças e idosos. É, teve um alarde ali sobre as provedoras das famílias, mesmo casadas. Então, mostrou que a mulher, durante a pandemia, ela ficou com a jornada que era 2, 3, 4, 10 vezes, um pouco mais pesada. Porque é da mulher o cuidado, né? Sim, É a natureza, é a né? natureza, é o cultural também. E em 2021, eu inquieta, né? Igual eu falei, eu não via magia ainda. Ah, legal, sou produto do produto, estou disseminando a informação do seguro de vida, me entendendo ainda quem que era a Fernanda, o que que é ser mulher, porque a minha mãe era minha referência, linda e maravilhosa. Chegava no escritório líder, chegava em casa, energia feminina ali. Então ela sabia equilibrar. Já comecei com o papo de energias, da Não, e espiritualidade. ponto, né? A energia, nós somos energia, né, Fê? Nós Sim, somos. Aqui a gente está aqui total. nesse plano, nós somos energia. Exato. E essa questão da energia feminina, né? Então ela já Sim. tinha isso, porque quando você é uma líder, que você está à frente, né, de uma Uhum. empresa, você acaba canalizando um pouco
mais a energia masculina, Sim, e é né? necessário. Sim, porque Sim. é uma energia que é usada por Uhum. liderança, isso é natural. E quando você volta para o seu lar, aí você tem que baixar, É, né? É aquele saber. o lado masculino, o lado feminino, e aí você volta Isso, pro cuidadinho da sua casa, né? Da sua isso. Não, e família. você também descansar. Sim, Descansar na sua família, no seu companheiro, no seu marido. exatamente. É. E nisso, em 2021, eu comecei o autoconhecimento. É. Quem que é Fernanda? O que que é ser mulher? Eu era daquelas que queria fazer tudo sozinha, não Hum, pedia ajuda. Nesses hum. 4 anos aí pós minha mãe, como é que eu posso dizer? Não que eu levei minha família, mas eu cuidei muito da minha família, porque tinha meu pai, ficou 35 anos casado com ela, tinha a minha avó, tinha a minha tia, tinha o meu irmão. Você achou que tinha que abraçar todo mundo, né? Além, Abraçou, abracei. abraçou. E faria tudo de novo. Quanto isso te pesou ou não pesou? Muito. E eles sabem Não disso. é? E eu não tenho vergonha de falar, porque Não, não tem que ter. eu tava Não tem que tentando. ter. Eu Porque, tava para mim, vivendo. o que você fez foi uma fuga, né? Uma fuga e uma forma de proteger. Porque Foi. eu acho que por uma questão de, até por osmose, você era a menina da casa, né? Então perdeu a mulher Uhum, da casa, uhum. então você Daí todo mundo achou que eu era a acabou. mulher da casa, exato. É, exatamente. Então as coisas femininas, né, que eram Uhum, direcionadas para sua mãe, acabou uhum. passando para E eu você. tinha 23 anos. É E muita difícil. coisa que a minha mãe falava, filha, se arruma mais, porque eu, como mais novinha, eu era bem, bem De moletom, moleque. né? De Se arruma moletom, com mais, tal. E os eu não rabinhos entendia esse negócio da mulher. Eu não entendia. do feminino. Não, do feminino. Eu não entendia o quão presente de Deus é ver mulher nessa vida. Não é, menina? Nossa! Pelo Nossa! Eu vou Antes eu até falar um falava que queria pouquinho ser lá de homem. Curitiba. Hoje, leite quente. Leite quente que faz bem para os dentes. Eu trouxe a menina de Curitiba para cá. Gente, brincadeira, tá? Que eu Claro! adoro esse Ela me zoa sotaque. todos os dias. Gente, não dá, não dá. É lindo demais. Eles falam que a gente tem sotaque aqui, o paulistano, mas E eu aí, acho que meu? não. Não. Não, Ah, nada de não, meu. meu. E por fim, em É. 2021, eu comecei no autoconhecimento, fui para o sagrado feminino, fui entender o que que era ser mulher nessa terra, né? Então, eu entendi que nós mulheres somos cíclicas, que a gente tem que parar de lutar contra a nossa natureza. Ah, estou irritada porque eu estou irritada ou estou irritada porque eu estou de TPM? A gente tem que se entender, se escutar, não querer brigar com o mundo. Se você está de TPM, por exemplo, vá se acolher, fique quietinha, Come um chocolate. come um chocolatinho e tá tudo bem, porque somos Vai passar. cíclicas. Acabou. Somos cíclicas iguais à lua. Até tenho uma tatuagem que é disso, cíclicas iguais à lua. Porque a gente faz parte do todo. Não E- tem, e não é competição uma mulher, não. É A união. natureza feminina. E a gente tem que se respeitar. A gente tem que se respeitar. Porque, Exato. assim, o entender, como você fala do autoconhecimento, o entender que nós somos cíclicas, que vai ter o dia que a gente vai estar ali alucinada, que a gente vai estar mais Uhum, nervosa, aquele dia que a gente vai estar mais produtiva. uhum. Gente, imagina a dança de hormônio que tem no nosso organismo. Meu Deus do Só- céu. Não, é Então, uma assim, loucura. somos mulheres, né? É claro Ponto. que todo ser humano vai ter seus altos e baixos, né? Mas é diferente. O homem ele tem a sua oscilação pela emoção, não porque ele não tem controle daquilo. Que é o nosso Gente, caso. homens, vocês não sabem o quão difícil. Nesse sentido de controle, é segredo, tá? É complicado dizer, um pouquinho. Acho que não é segredo, não. Acho que vocês sabem disso. E isso é muito importante, os homens saberem. Para eles Claro. aprenderem a identificar na mulher deles, né, na companheira deles, na mãe, na irmã, alguém. Essas Hoje ela fases. tá um pouco irritadinha. Eu então Vou vou. ficar mais quietinho, Quer, ó. Hashtag fica a dica. quer um chocolatinho? Porque Isso. ou às vezes a mulher não se percebe, e quando o homem conhece a sua companheira que tá ali, ó, amor, eu acho que você pode estar começando a se irritar por causa disso. Daquele outro. Às vezes a gente não se percebe. Nossa, é verdade. Porque já aconteceu Nossa. comigo num relacionamento. Ó, na verdade, você tá entrando no teu ciclo. Nossa, mais do que eu. Porque ele vê de fora as Não, mudanças. lá em casa é muito engraçado. Quando dá aquela alteração, aí eu vejo. Começa um silêncio.
Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, eu acho que é a família em si, né? Todo mundo entender Entende. o que que é a Porque mulher ali. a Exato. gente tem um pouquinho mais de botão para apertar, né? Uhum, Eles têm um pouquinho menos, mas assim, esse companheirismo, né? Essa parceria, esse entendimento sim. é muito importante, né? Você jogar lá o seu Muito. feminino e as pessoas entenderem, olha, gente, eu tô de menina hoje, por favor, não quero nem ser líder. Exato. Tô Por cansada. favor, não, Tô hoje não. cansada. Aí, vindo nessa terapia, sagrado feminino, Ah, autoconhecimento, mergulhando cada vez mais na espiritualidade, porque sem fé na alma, no não, coração, nada pelo funciona. menos para mim, Pra mim também não. respeito Quando você todos, mas para mim entende, é a minha essência. quando a gente entende que sim, tudo é energia, Sim, tudo que você atrai, você transmite, então a gente tem que vigiar muito bem nossos pensamentos, o que a gente consome, exato. música, conteúdo, pessoas que estão ao seu lado, e assim vai se somando. Aí eu comecei um baita estudo sobre as mulheres no Brasil. O que que mais mata a mulher? Quais são as doenças? O trabalho. Você sabia, Mara, que o que mais mata hoje a mulher no Brasil não é câncer de mama, mas sim doenças cardiovasculares? Não, Pois é, não sabia. porque tem poucos estudos para as mulheres quanto a isso e tem pouca informação de prevenção. Então, quando. Verdade, fala-se muito da prevenção de Uhum, câncer, né? Inclusive, a gente tem mesmo uhum. as doenças E o cardiovasculares, eu coração. invejo. Lembrando que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Ah, detalhe. Então, quando a gente comecei a estudar, vi lá que 45% das famílias são chefiadas por mulheres, e na pandemia o rendimento financeiro caiu, porque ela, além de ser a provedora, mesmo casada, e tá tudo bem, ela, numa dessa, ela era mãe solo e também ela era empreendedora. Aí, de repente, veio a pandemia e fez ela Nossa. rever o trabalho dela. O financeiro caiu, isso quando o financeiro caiu, aumentou o estresse, aumentou a ansiedade, depressão, infarto. Meu Quando eu Deus. comecei a ver isso tudo, falei, tá, o que que eu tenho na mão, né? Eu tenho seguros, mas eu não tava assim ainda vendo, sabe? Como algo assim, Que você uau. pudesse usar com esses dados que você tinha buscado no Exato. mercado. Daí tanto que eu cheguei na empresa e falei, ó, vamos criar um nicho de mulheres. Aí, em 2021, no mesmo ano, eu fui para um evento nos Estados Unidos e descobri um termo que é Femtech, que são empresas de tecnologia voltado para bem-estar e necessidades da mulher. Mas lá só se falava sobre doenças, maternidade, sexualidade. Eu olhando aquilo tudo, eu falei, eu quero participar disso, mas eu só tenho seguros. Como assim? Será que eu entro nisso? Aí eu linkei com o meu estudo, falei, claro que entra. Porque o seguro é sim uma ferramenta de bem-estar. É ele que vai te proteger, vai te trazer tranquilidade, vai te trazer as assistências em vida, que mulheres têm que ter algumas, assistência residencial, a própria Com certeza, telemedicina, sim. tem o Faz Tudo. Então, como não trazer o pilar financeiro? Se teve o estudo lá que se a mulher caiu o rendimento dela financeiro, foi por estresse, depressão, como que o seguro não vai amparar essa tranquilidade no financeiro? Falei, Você linkou opa! isso e. Nasceu a pétala guardiã. Gente, que nome chique! Olha que A lindo! pétala, Pétala Guardiã. pétala Por que guardiã. Pétala Guardiã? Guardiã, porque eu queria e quero e vou continuar trazendo muito esse assunto da espiritualidade. Ó, até me Ficou embolei, fiquei emocionada. nervosa. Da espiritualidade para as mulheres. Elas têm que entender que nós somos seres divinos, que temos não a missão, mas nós somos o portal do outro ser humano para essa terra. Simples Sim, assim. Todo mundo nossa, veio que de um. forte é isso, hein? O portal do outro ser humano para essa terra. Gente, olha isso, olha o que está em nós Então, mulheres. muito. E nós mulheres, a gente tem uma coisa muito forte com a nossa ancestralidade. Muito. Porque sabia que você estava na barriga da sua avó, quando a sua avó estava grávida da sua mãe? Fê, eu descobri com essa história, É eu incrível. descobri que eu sou. Eu não vou nem falar o ano. Gente, eu sou de 1934. Ah, é. A gente estava conversando sobre isso. A gente conversou 1934, cara. Que foi quando a sua avó Eu engravidou. nasci.
da sua mãe. Da minha mãe. Então, Uhum. o óvulo já estava ali. Já estava lá. Então, eu já estava sendo criada. Olha, Uhum. olha o poder. Olha o Sim, poder. então a gente. Fantástico. Porque todos os bebês mulheres já nascem com os óvulos Sim, contados, né? a E gente já tem tudo. você é algum daqueles. Pois é. Diferente do homem que produz todos os dias. Sim. E a ligação com a sua linhagem materna, feminina, É muito forte. é muito forte. Porque o que muito tua avó forte. passou enquanto estava grávida da sua mãe, passou para sua mãe, que E que a daí minha mãe, vai então, indo. assim, é um negócio maluco. Então o Guardiã, eu trouxe muito isso, claro, para a gente terem um marketing de diferenciação, né, dos corretores de seguros, porque o pessoal, corretor, já fica um pouco com um certo asco ali, um pouco de repulsa, então eu quis trazer essa nomenclatura um pouco diferente, porque a Guardiã, ela guia, ela protege, ela te dá conselhos, ela Verdade. acolhe, e lembra muito essa coisa da proteção mesmo, e do espiritual. Então, o Guardiã tem verdade. isso. E a Pétala, sofri, demorei para chegar no nome, Ah, mas quando eu cheguei também, falei, é isso. A Pétala tem muito do que eu aprendi, o que é ser mulher. Quando a gente se cuida, quando a gente se ama, se ama. quando a gente dá valor a nós, Amor próprio. quando a gente se coloca no primeiro lugar da fila do autocuidado, porque eu tenho certeza que você é uma que cuida de tudo e todos, né? E acaba esquecendo E acaba de você. esquecendo de você, não a todo momento, mas tem ali seus desafios para fazer isso. Quando a gente olha para si, a nossa luz transborda. E quando a nossa luz começa a transbordar, os outros começam a perceber. Então, a Pétala, pelo simples fato dela ser ela, na beleza e no aroma dela, ela não precisa ser nada, apenas ser ela na essência dela. Pronto. As abelhinhas, ela vem para pegar para os polinizadores, né? Que são as Sim, abelhinhas. sim. Então, tem isso da mulher. A pétala, como toda flor, ela tem o seu ciclo de desabrochar. Sim. Assim como nós, mulheres, que somos cíclicas também. E a pétala, ela protege o sistema reprodutivo da flor. Então, sozinha ela não consegue. Ela precisa da união para proteção. E é isso Show. o objetivo da pétala. É fazer com que nós, mulheres, se reconhecemos como irmãs, irmandade, parceria, empatia, sororidade, mas de verdade, Mara. De verdade. Não só de Ponto. papo. Não pode. Não, olha lá, guria tal, sabe? Queria ser igual. Poxa, venha, me pergunta. Né? Vamos se juntar, porque eu aprendi o que você sabe, eu não sei. O que eu sei, você não sabe. E cada um é único, cada um é uma história única. Dizem, inclusive, que as mulheres, elas não dominam o mundo porque elas não são unidas. Sim. Então vamos convocar as mulheres. Gente, não que a nossa intenção seja dominar o mundo, claro que não. Imagina, não tô falando isso. Mas a gente tem que ter esse sentimento, né, Fê? Essa coisa de estar junto, de torcer, de ver o sucesso da outra e torcer, tal, de estar sempre junta, né? E a nossa história social, ela também não nos ajuda muito quanto a isso. Na época das bruxas, eu estudei, me aprofundei um pouco. Quando as mulheres elas se juntavam para conversar, elas eram mal vistas. Você não podia ter amigas mulheres, não podiam lá fazer tua fofoquinha, tua terapia diária, porque eram mal vistas. Se ela mexia com a medicina natural, que são as ervas, aqui um chazinho de camomila para você se acalmar. Não. É bruxa? Queimada. É queimada? Bora queimar. Eu ia ser queimada, com certeza. Só por fato de ser ruiva, então. Duas. Esquece. Né? Eu mesmo não sendo ruiva, bem. Já tava ali na bacia da queimadura. Então... Meu Deus do céu, bacia da queimadura. Sei lá, acabei de inventar esse nome. Ai, Mara. Gente, descontraída. Te amo, lógico. E aí que eu criei a Pétala, porque eu senti uma necessidade no mercado. Comecei a analisar daí o mercado segurador versus o estudo que eu fiz. Vamos ver o que o mercado oferece. Claro, temos os produtos para as mulheres, tem gente que atende todo mundo, só as mulheres, mas eu sentia falta de algumas coisas. Porque não adianta eu falar para a mulher, viu, vamos comprar um seguro de vida? Comprar não, né? Vamos investir em um seguro de vida, uma previdência privada, se ela acabou de sair de um relacionamento abusivo, se ela tá se sentindo feia, se ela perdeu o brilho, se ela não sabe para onde ir na profissão dela. Então, a gente precisa tratar dessa mulher em outras frentes. Na essência. Na essência, corpo, mente e espírito. Então, vamos ajudar ela nisso antes? Então, a Pétala ela é muito além de uma empresa de seguros. Né? Ela é seguros e bem-estar para elas, trazendo muito essa questão da força feminina,
tudo que eu aprendi e aprendo eu coloco lá, porque sim, você pode pedir ajuda, deve pedir ajuda e principalmente aceitar ajuda. É igual do elogio, né? Nossa, Mari, que linda que você tá com esse blazer. Aí vai falar, ai, paguei X, baratinho. Não, Você vai falar, obrigada. muito obrigada. Tô arrasando com esse look. Exato. Imagina, a gente tem que Exato. receber, né? Receber. Tem muito. Ai, não, mas gente, não para. Receber um elogio e falar, recebo, muito obrigada, eu mereço. Exato. E não Não é? Eu precisamos ser mereço. Mulher Maravilha a Não, todo momento. Parou. Eu cansei. Eu eu sou uma Mulher Maravilha cansada. Não precisa. Duas. Não precisa. Eu mais ainda. É. O tempo, né? Você não vai dá. dando uma E baixada. você vai aprendendo. E esse lance dos homens, por exemplo. Eu não deixava meu pai, às vezes, me ajudar em muita coisa por orgulho. Olha só. Ai, já sou adulta. Já sei fazer sozinha. O primeiro que eu estava cortando ele na função de pai, né? E na função do homem. Então, quando morava só eu e ele, quando meu irmão morou fora, Tentava. ele não bancava nada meu. Eu morava com ele, mas o resto eu tinha ali minha vida independente. Então, eu lembro que um dia eu falei, putz, precisava arrumar o carro. Eu falei, eu podia ir lá no posto e tal. Eu falei, pai, quer ver pra mim? Opa! Que alegria! Que alegria! Agora, pai, você pode me levar? Opa! E meu pai sempre foi um paizão, ele é um paizão. Ai, que delícia. Manda um beijo pra ele. Beijo, pai. Leonino. Beijo, pai da Fê. Leonino, super protetor, assim, aquele que sempre me incentivou. Mas eu aprendi a deixar ele ser ele, né? Igual minha mãe me falava assim, cada um no seu quadrado, filha, né? Quando eu tinha alguns... quando eu era mais nova, comecei a sair nos encontros, né? Filha, aceita a gentileza. Deixa o homem pagar a conta. Mas eu posso, eu trabalho. Nananã. Ai, que coisa. Ai, daí minha mãe, coitada. Mãe, aprendi. É gentileza. Sim. É você unir as forças, isso. né? Não é competição. Ninguém é melhor do que ninguém. Não. Então, a gente trouxe na pétala essa questão da força feminina, que ela não precisa estar todo momento armada. Eu brinco que ainda muitas pessoas veem aquela muralha que eu construí. Então, às vezes não perguntam como eu tô, porque eu me mostro que eu tô bem, mas eu aprendi a ser assim. Hoje choro mesmo, igual a gente tava comentando aqui. Falo que eu não tô bem mesmo. Então, a gente tem que respeitar. guarda. Dia de chorar, dia de chorar, dia de rir. Exato. E dia de ficar brava. Exato. E não tem problema. Exato. Tá? É só você se respeitar. Exato. E aí a pétala surgiu. E aí hoje você tá com esse público feminino maravilhoso. Sim, com a missão dentro desse projeto. Então, não é uma empresa única e exclusivamente de seguro. É uma empresa que ela trata, na essência, a mulher. Então, ela acolhe, ela entende e ela assiste, de alguma forma. Sim. Né? Você assiste essas mulheres. Gente, exato. Eu tinha que trazer a Fê para fazer esse primeiro programa, porque, primeiro, volto a dizer, o fato dela ser jovem, o fato dela ter se encantado com o seguro, o fato dela ter esse olhar para as mulheres, ela foi atrás, ela pesquisou. Gente, eu acho isso de uma grandeza. Então, assim, Fê, eu não tenho nem palavras para agradecer. Detalhe, a gente está aqui em São Paulo, nos estúdios do Sincor SP. A Fê veio de Curitiba. Veio de Curitiba para cá para prestigiar. E, ó, um detalhe importante, hein? Eu falo em nome do Sincor, porque eu levo essa mensagem para vocês através do nosso sindicato. E teve uma curiosidade, nós nos encontramos num evento do mercado, e a Fê, ela pouco sabia de Sincor, né, Fê? Sabia pouco. Sabia muito pouco, e aí a gente se conectou, e aí eu queria mandar uma mensagem pro presidente do Sincor do Paraná. A Fê é a mais nova associada do Sincor, entendendo a importância, né, Fê, da gente estar dentro dessa comunidade, da gente estar com esse propósito de união entre os corretores de seguros. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, ó, presidente, uma associada nova aí para o Paraná. A união dos corretores é muito importante. Sim. É muito importante. E pegando um pouco do gancho da pétala, né, que a gente quer transformar as mulheres para serem seguras, né, mas principalmente de si, é que ainda a gente tem muito o que fazer no nosso mercado, Mara. Imagina, a gente tem 18 ou 19% da população brasileira com seguro de vida, só que dessa porcentagem, nem todos são seguros individuais. São 8 ou 9% são empresariais. Não, pensa no tamanho da nossa missão. Nossa, daqui a mão. Gigante.
Tamo junto, gente. Essa mulher é Estamos. maravilhosa. Parabéns, Fê. Obrigada. Parabéns mesmo pela sua proposta de trabalho, porque você está trazendo. Muito obrigada por ter vindo aqui. A gente tem que caminhar para o final, Meu Deus, né? já? Passa rápido, Passou passa. Mas demais. tudo bem, de repente a gente faz uma segunda edição, né? Claro. Um outro podcast. E aí, eu queria te pedir, com tudo isso que você trouxe, a sua história de vida, a perda do ser mais importante, né? Uma menina tão jovem teve que assumir tanta coisa, e esse projeto focado para mulheres, né? Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, e deixasse a sua mensagem final. Infelizmente, a gente tem que terminar, mas ó, Vamos. foi fantástico. Gente, foi Mara, não foi? Mara. Foi. Vamos usar esse bordão. Foi Não é? Mara. Foi Mara. Topa. Fica à vontade, Fê. Bom, a mensagem que eu deixo é: escuta a sua intuição, não desista nunca dos seus sonhos. Eu nunca imaginei estar aqui nos seguros hoje, fugi dele por muito tempo. Sim, o bichinho me picou do seguro, Sei como é que é. mas ainda mais aqui para corretores e corretoras, a gente tem uma missão muito nobre a se fazer. Quando o corretor entende que ele tem um papel extremamente social no Brasil, tudo muda, a visão muda. Exato. A visão muda. Então, se aprofunde mais, queira saber mais do seu cliente, quem é seu cliente, o que que você pode agregar. Porque dinheiro é bom e todo mundo gosta, né, Mara? Mas quando Sim. você faz Com algo propósito. com propósito e agregar valor na vida do outro, esse Sensacional. dinheiro vai vir assim, ó, 4, 5 vezes mais de uma forma que você nem entende o porquê. Mas você tá fazendo tão bem pro outro, você vai transformar a vida, você vai ser um anjo na vida dele quando no momento que ele mais precisar, ou só pelo simples fato dessa mulher ou desse homem, dessa família poder tomar decisões mais arriscadas porque sabe que pode contar com você, nossa. Então, não desista dos seus sonhos, da sua empresa, porque sim, nós corretores de seguros somos empresários, tem isso também, a gente tem que ter essa entender um pouco consciência. disso. E é isso, vamos juntas mais nessa Juntas, jornada. com essa missão de levar para vocês essa mensagem, a história dessa pessoa. E muito obrigada. Eu que A agradeço. gente termina aqui o nosso podcast, mais uma vez falando da grandiosidade, gente, me empolguei, né? Grandiosidade desse projeto. E é isso. É o Simcor com você, para você. Final do nosso episódio do Sim Pode Ouvir. Beijo! Tchau, Fê! Tchau, obrigada. Tchau.